Vivendo de Palavra, um canal singelo destinado a breves reflexões sobre a Palavra de Deus. Tema desta reflexão: conversando sobre salvação. No meio cristão, fala-se muito em salvação. Salvação é a mensagem principal da fé cristã. As pessoas congregam-se nas igrejas cristãs por causa da salvação. Todos desejam que familiares, parentes e mesmo desconhecidos tenham a salvação. Ninguém quer pensar em morrer sem salvação. Nos meios de comunicação, os pregadores proclamam a salvação em Jesus Cristo. O que é salvação? Por que é ela tão importante? Vamos à Bíblia, onde encontramos o motivo para a necessidade de salvação. A pessoa mais interessada em que o homem seja salvo é o próprio Deus. No episódio do encontro de Jesus com Nicodemos, temos o versículo-chave para toda ocasião em que salvação vem à tona. Em João capítulo 3, versos 16 e 17, o texto é claro. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus motivou a doação de Jesus para que o homem não pereça, mas, crendo em Jesus, tenha a vida eterna. No verso 17, o propósito da vinda de Jesus ao mundo é, essencialmente, salvar a humanidade, não condená-la. Deus não está colocando ao homem duas opções de destino, como se a situação fosse neutra. Não. O ser humano, por causa do pecado, já está numa situação de condenação, já está condenado. O que Deus faz é abrir uma porta para que o homem deixe a prisão e entre na vida. Deus está dizendo: crer em Jesus livra você da condenação. No primeiro capítulo do Evangelho de João, em texto de grande beleza, que trata da encarnação do Verbo, encontramos nos versos 12 e 13 a grande transformação que ocorre no ser humano quando crê em Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O fato de crer em Jesus como Salvador eleva o homem à posição de filho de Deus. Notar bem, os que creem são feitos filhos de Deus. Essa capacidade pertence somente aos que creem em Jesus. E é afirmado que essa pessoa nasceu de Deus. Quem crê em Jesus torna-se filho de Deus porque nasceu de Deus. Para que alguém se declare filho de Deus, deve antes responder afirmativamente à pergunta: creu em Jesus como Salvador? Na relação de grandes eventos que ocorrem quando há a atitude de crer em Jesus como Salvador, além de ser filho de Deus, como já vimos, há outro fato de grande força decorrente do primeiro. O mesmo episódio de João capítulo 3, versos de 1 a 7, onde encontramos Nicodemos perguntando a Jesus como herdar a vida eterna, Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, nascido do Espírito Santo. Aquele que crê torna-se filho de Deus, que é nascido de Deus é Espírito, porque nasceu do Espírito. Glória a Deus. Jesus compara o nascimento do Espírito com o vento, que sopra aqui e ali. Ninguém o vê, ninguém sabe para onde vai, mas sabemos que está ventando. Outro fato importante como decorrência do ato de crer é o selo do Espírito Santo que o Pai coloca em cada um de seus filhos, conforme Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14, o qual é o penhor da herança, é a comprovação que somos de Deus, penhor até o resgate final, quando iremos habitar com Jesus.
Mas não é somente como um selo do correio colado na carta, algo fixo que não se move. É diferente. Porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração, ou seja, daqueles que creem, o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo. Algo tão surpreendente para a nossa razão. O Espírito não permanece guardado no recôndito, quieto, mas clama ininterruptamente: Abba, Pai, Abba, Pai, conforme Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Abba é a palavra hebraica para pai, paizinho, modo carinhoso. Paulo, embora escrevendo em grego, usa a palavra hebraica transliterada. Deus Pai concedeu ao crente em Jesus um ferramental poderoso e transformador para que a vida abundante trazida do céu por Jesus pudesse ser vivida, experimentada. A atitude ordenada pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é que não nos conformemos com o presente século, ou seja, com o padrão de vida do mundo, mas renovemos nossa mente para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A renovação de mente processa-se em mudar nosso padrão de pensamento para torná-lo adequado aos ensinamentos da Palavra de Deus. Para experimentarmos a vida abundante, juntamente com a renovação da mente, há o fruto do Espírito Santo, o qual habita em nós. Não é um fruto que vai cair do céu, mas que vai brotar de nosso interior à medida que andamos em comunhão com Ele. Segundo Gálatas capítulo 5, versos 16 a 18, esse fruto compõe-se de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Somente as 3 primeiras facetas já são suficientes para transformar a vida em algo muito, muito bom. Amor, alegria, paz. Além do fruto do Espírito, como estamos vendo, crer em Jesus é uma fonte que brota constantemente. Há ainda o fato de podermos ficar cheios do Espírito Santo. Isso depende de nós. A ordem é para nos enchermos e continuarmos nos enchendo, conforme Efésios capítulo 5, versos 18. Salvação, vida eterna com Deus. Possibilidade de uma vida significativa e frutífera aqui na Terra pela provisão do Espírito Santo, enquanto não vamos para a morada celestial. A Deus toda a glória. Amém.